para vocês hoje de um conto do Inglês de Souza, importante autor do século XIX, intelectual brasileiro, fundador da Academia Brasileira de Letras. E esse conto está inserido no livro Contos Amazônicos, o último livro de ficção do Inglês de Souza. O conto escolhido para hoje é Acauã. Acauã é um falcão, né, que habita as florestas e também áreas secas, como a caatinga, e ele se alimenta de morcegos, de serpentes, e é por isso que sobre essa ave paira uma imagem agourenta. Nós estamos falando que o canto do Acauã é um canto de desgraça. Por isso, esse conto, essa narrativa do Inglês de Souza é uma narrativa de terror. Nós estamos diante de uma história que é baseada nas narrativas orais, místicas das encantarias amazônicas, e que foi escrita por um importante autor. Para falar do Acauã, nós precisamos falar de horror. O horror, ele trataria do medo no seu estado mais psicológico. Por isso, na construção dessas personagens, o Inglês de Souza, que utilizava o pseudônimo de Luiz Douzane, criou esse gênero maravilhoso, uma narrativa de mistério, de tensão, apavorante, em que nós temos esse imaginário amazônico e uma conversão semiótica, porque os mitos e essas narrativas que explicam o mundo amazônico, essa cosmogonia, essa criação de horizontes, se converte numa obra de literatura, passa a ter uma função estética, ou seja, a cultura popular, passa também numa tradução a fazer parte dessa cultura letrada brasileira. A emoção mais forte e antiga da humanidade é o medo. E não há medo maior do que o medo do desconhecido para Lovecraft. Então, quando nós falamos de medo de desconhecido, nós estamos falando do medo do mistério, do assombroso. E, claro, ao tratar das narrativas e dos mitos que circundam esse imaginário amazônico, nós temos muitas histórias de assombração, né? Então, o terror tem a ver com essa leitura sobre mundos povoados por monstros, anomalias naturais e sobrenaturais. Segundo Freud, é o horror psicológico que também remete ao desconforto mental. Nesse momento nós vamos falar então de mitopoética, porque a narrativa oral do povo amazônico, né, desses viventes das ribeiras, se transforma numa obra literária, né, muito importante na produção realizada por autores aqui da Amazônia. O tema do Acauã é a possessão maligna. Aninha, uma personagem, ela tem essa representação de uma maldição que cai sobre a sua família, porque o pai de Aninha, viúvo, sai para caçar numa sexta-feira. Sexta-feira, vocês sabem que é dia ogorento, né? E ao caçar na floresta ele ouve ruídos que são atribuídos a Sucuriju. É o parto da Sucuriju. Aquela cobra grande estaria dando luz a uma encantaria. E nesse momento, nesse imaginário, né, supersticioso, o pai da Aninha, que é o tenente, o capitão Jerônimo Ferreira, ele apaga, e ao acordar ele encontra uma criança e leva essa criança para morar com ele, e essa criança, a ela é dado o nome de Vitória. A Vitória passa a conviver com a Aninha. A Aninha era antes uma menina forte, encantada, não é, cheia de energia, e toda essa luz da Aninha vai se apagando na convivência com a Vitória, e numa contradição, né, porque a Vitória passa aos poucos, né, nessa construção cronológica da narrativa, a significar uma desgraça para essa família. E essa desgraça se consolida principalmente, né, porque na narrativa a Aninha, por diversas vezes, ela é prometida em casamento quando ela cresce, e ela acaba desistindo dos pretendentes por razões diversas e acaba se ensimesmando, se tornando mais retraída. Daí
Finalmente o pai obriga a Aninha a casar, não é? E a Aninha, no altar, no momento de casamento, né? Nesse momento que seria um momento de felicidade, um momento mágico de relação com a família, surge a figura da irmã Vitória, transvestida, cultuada em forma de cobra, né? Com a língua cortada, com a pele modificada, ou seja, revestida dessa encantaria assombrada amazônica. E a Aninha, naquele momento, apaga, dá um grito horripilante, que seria o grito do Acauã, e fica revelada ali a desgraça que paira sobre essa família. Ou seja, é um feitiço. Por isso, não tem como a gente pensar as encantarias da Amazônia sem pensar esse regime das águas. É um conto muito interessante, né, que tem os aspectos socioantropológicos das identidades amazônicas, das narrativas, e sem dúvida vale muito a pena ler. Tem uma questão interessante, a figura da Vitória transvestida em cobra, né, lembra também nessa formação híbrida da cultura amazônica, dessa troca simbólica, a personagem da Medusa, não é, como figura também terrível da morte, né, diabólica, advinda de uma encarnação sobrenatural. Né? No trecho finalzinho do conto, né, a imagem dela de pé à porta da sacristia, hirta como uma defunta, com uma cabeleira feita de cobras, com as narinas dilatadas e a tez verde-negra, Vitória, a sua filha adotiva, fixava em Aninha um olhar horrível, olhar de demônio, olhar frio que parecia querer pregá-la imóvel no chão. E uma questão interessante de analisar nesse conto, também que tem a ver com o pensamento cristão do século XIX, é porque essa maldição também acaba sendo uma tradução metafórica e personificada de uma condenação à homoafetividade. Porque esses elementos encantados demonstram que a Vitória, não é, que essa cobra, tem uma obsessão pela Aninha. E essa obsessão acaba adoecendo, tirando energia e jogando uma praga sobre essa família. Claro que isso tem a ver com o pensamento conservador do século XIX e tem a ver também com o imaginário também que circunda e o pensamento e o contexto também do século XIX. Então eu convido vocês a lerem o conto Acauã. É um conto interessante, né, que carrega essa mitopoética amazônica e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom? Obrigado. Então essa foi a nossa análise de hoje.